Começa agora o programa Palavra da Verdade, da Igreja Evangélica Palavra da Verdade, na Rua Indianópolis, número 2240, no bairro Osvaldo, em Uberlândia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Paz do Senhor Jesus nesta manhã abençoada de terça-feira. Bom dia, Josi. Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça e a paz seja sobre a sua vida nessa semana e que seja uma semana muito abençoada nessa terça-feira. Amém. Estamos chegando nesta manhã, 8h15 da manhã, estamos chegando logo após aí o Chumbo Grosso para dizer para você que muito mais o Senhor ele vai poder realizar, fazer a favor da sua vida, e lembrando que ele sempre tem um bálsamo para derramar sobre ti nesta terça-feira, em nome do Senhor Jesus. Em meio a tantas notícias ruins, né, Josi? Em meio a tantos problemas, tantas situações difíceis, sabemos que tem um bálsamo que cura. E o interessante é que o bálsamo ele cura até ferida aberta. Verdade. Até ferida que está quase cicatrizando. Então, nessa terça-feira, levante as mãos para os céus, receba essa cura na sua alma, Amém. como a apóstola diz, de dentro para fora, Amém. dentro do seu interior, que seja renovado, que seja transformado, que seja curado. Muitas das vezes nós guardamos tantas coisas, Verdade. guardamos tantas e vai guardando, e vai guardando, e vai guardando, e chega uma hora que estoura de repente, não é verdade? E a própria Bíblia nos fala que nós devemos falar, devemos conversar, devemos pedir, devemos clamar. Então que nessa terça-feira, nessa manhã, você possa abrir o seu coração, o bálsamo já está sendo derramado sobre a sua vida, há uma cura para o seu interior, de dentro para fora, porque quando ele faz a obra por completo. Ele é fiel para completar, ele é fiel para curar, ele é fiel para transformar. Então levanta, levanta, levanta nessa terça-feira, porque o Senhor tem cura para a sua vida, tem transformação para a sua casa, e com muita alegria nós estamos aqui nessa manhã trazendo essa alegria, esse bálsamo e esse nome de Jesus para a sua vida, para a sua casa. Amém. A palavra do Senhor diz que a misericórdia do Senhor ela é nova a cada manhã. Esse é o motivo de nós não sermos consumidos. E tudo que nós precisamos neste tempo é saber que existe um Deus, que a mão dele não está encolhida, o ouvido dele não está tapado, ele está pronto para ouvir você, ele está pronto para socorrer você e ele está pronto para atender você neste tempo. Nesta manhã, nós não sabemos qual a sua adversidade, mas ele sabe, ele conhece, porque ele é o Deus conhecedor e sabedor de todas as coisas. Então, nesta manhã de terça-feira, lança a ele as suas ansiedades e apegue a palavra do Senhor, porque às vezes é mais fácil nós apegarmos as coisas negativas, né, Josi? É verdade, às vezes é muito mais fácil e às vezes até entra no nosso interior, Verdade. né? Nós criamos expectativas e ficamos frustrados quando não dá certo. Verdade. Mas a própria Bíblia fala que os planos de Deus são melhores que o nosso. Bem sei eu, os planos que eu tenho para mim e para você, e não serão frustrados. Então pode ficar tranquilo, pode sossegar, porque o Senhor ele tem coisas novas, boas notícias para a sua vida. Verdade. Quando a gente olha em Jeremias, capítulo 29, e o versículo de número 11, vai dizer: eu é que sei que pensamento tem a vosso respeito. Pensamento de paz e não de mal. Como que o povo estava em Jeremias capítulo 29? Cativo. Agora eles estavam cativos na Babilônia. Mas o que me chama a atenção é que os primeiros versículos, quando Jeremias escreve aquele povo, diz assim: olha, eu, o Senhor, os levei. Nós falamos muito nisso mês passado, acerca nos 21 dias de Daniel, acerca da Babilônia. Então, a Bíblia diz que o próprio Deus permitiu Nabucodonosor levar o povo a cativo. E o que me chama a atenção é que a ordem de Deus para o cativeiro é: plantai pomares e comei deles, né? Edificai casa e morai nela. Outra coisa, dai filhos e filhas em casamento. A ordem de Deus era a seguinte coisa, né? Crescei e não diminuís. Porque muitas das vezes nós diminuímos quando a luta chega, quando a adversidade chega, quando
quando a situação difícil chega. Por que o Senhor no versículo 11 diz: eu é que sei que pensamento tem a vosso respeito? Porque é só a gente entrar em uma adversidade, entrar em uma situação difícil, Josi, e as pessoas começam a dizer: é porque tem um pecado, porque tem uma situação, eu não sei não. Irmãos, o importante é aquilo que Deus, Ele sabe de nós. E quem diz para você que luta, adversidades, vales, situações difíceis, é porque estamos em pecado? Se fosse assim, Ezequias, depois que ele reforma o altar, depois que ele reforma o reino, a Bíblia disse que Ezequias, então, Senaqueribe veio contra Ezequias. Depois a gente vê Ezequias tendo uma doença mortal, mas tudo que a gente encontra é um rei posicionado. E tudo que nós precisamos é estar posicionado mediante as lutas, mediante as adversidades, porque muito mais o Senhor é o Deus que vai fazer, vai agir, vai operar, vai mover a favor da sua vida, aleluia, da sua casa e toda a sua família. Glória a Deus. E se for para olhar que ao homem de pecado, Jesus não tinha pecado algum, e mesmo assim ele foi levado à cruz do Calvário, mas ele venceu a morte, ele ressuscitou para nos trazer vida eterna. E essa vida eterna nós estamos aqui pregando e falando, não de uma placa de igreja, não de algo que é necessário de uma religião, não. Estamos apresentando Jesus, que pode mudar a sua história. E com muita alegria, apóstolo, nós queremos deixar também um pouquinho dos minutinhos do nosso culto de sexta-feira. Meu Deus, hein? Que bênção, o dia do trabalho, bênção. O dia do trabalhador, aquela unção que nós recebemos nas mãos, lá já na entrada da igreja, foi bênção pura. Então nós queremos deixar aqui, porque ontem foi corrido. Verdade, verdade. Nós vamos deixar aí dois minutos para mostrar um pouquinho daquilo que foi na sexta-feira, 1º de maio, onde as pessoas já foram entrando na porta principal da igreja e recebendo aí a primeira unção. A primeira unção, né, quebrando toda a falência sobre as mãos, porque quantas pessoas que trabalham e não têm resultados. Então nós, né, pela direção do Espírito Santo de Deus, fizemos aí 3 unções, né, ali, sabe, com muita direção do céu para essas pessoas. Então a primeira aí foi, né, quebrando toda esta falência em nome de Jesus. Fica um pouquinho com esses vídeos do culto de sexta-feira e a gente volta para concluir essa palavra de Jeremias capítulo 29. Naquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou, Cristo em suas linhas de amor. E agora o homem feito eu, pode no homem ver a Deus, ver paz e ver andar e ser, me fez amigo em seu perder. Que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem, não é o mal. Porque o trabalho às vezes traz um resultado ruim. Traz ou não traz? Traz. Tem trabalho, irmãos, que dá prejuízo, principalmente quem trabalha por conta própria. Tem trabalho que você pagou para trabalhar. Quem é empresário aí sabe disso. Mas quando nós olhamos para esse versículo, e também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Como que eu vou desfrutar do bem de todo o meu? Quando eu tenho dom? Quando eu tenho dom? Quando eu tenho dom? Então o que é que eu preciso? Do dom de Deus. O que é que eu preciso? O dom de Deus. Quando eu e você tem o dom de Deus,
Irmãos, quando nós temos o dom de Deus, nós comemos, nós bebemos, nós desfrutamos, irmãos, de tudo aquilo que fazemos. E tudo que eu e você precisa é de ter o dom de Deus. Mas, irmãos, o dom de Deus, eu quero que você entenda que ele não dá para qualquer um, ele não dá de qualquer maneira. O dom de Deus, irmãos, dá para aquele que busca. Pai, não são o resultado do Senhor, meu Deus, sobre a vida, ó Deus, dos seus filhos. Meu Deus, os pastores, ó Pai, que estão ungindo, e nós declaramos, ó Pai, do teu milagre, nós declaramos, ó Pai, da tua vitória e da tua realização. O Senhor é o Deus que faz, o Senhor é o Deus que opera, o Senhor é o Deus que age, o Senhor é o Deus que move. Meu Deus, eu dobro para os teus joelhos sobre este altar, porque o único que pode trazer resultado, ó Pai, meu Deus, sobre essas mãos é o Senhor. Não tem trabalho, ó Deus, não tem, ó Pai, meu Deus, formação, meu Deus, que dá o resultado que o Senhor dá. E é por isso que nós apresentamos ao Senhor essa unção, a unção que vai quebrando esse jugo, a unção, ó Deus, que vai tirando, Pai, toda a falência sobre essas mãos, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, dá resultado, dá resultado, dá resultado. Glória, hein, Jô? Que bênção. Bênção mesmo. Bênção recalcada, sacudida e transbordante. E nós queremos aqui agradecer você que esteve conosco nesta sexta-feira. O Senhor continue abençoando de uma maneira poderosa e maravilhosa. E esta unção ela vai continuar aí nas suas mãos, né, todo este mês de maio. Então, na sexta-feira, você, né, não fique na sua casa. Ai, apóstolo, eu não pude estar no dia 1º porque eu estava em viagem. Então, você vai poder estar conosco nessa próxima sexta-feira agora, porque Deus tem bênçãos para a sua vida de uma maneira poderosa e maravilhosa. Aleluia. Estamos falando aí de Jeremias, capítulo 29, e o versículo de número 12 diz assim: então me invocarás, passarás a orar a mim e eu vos ouvireis. O que me chama a atenção nesse versículo, porque a nossa tendência, Josi, é quando a luta chega, a adversidade chega, o cativeiro chega, nós paramos de orar. E aqui não é isso que a palavra do Senhor está dizendo. O Senhor está dizendo: então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvireis. Será que no meio da sua luta, no meio da sua adversidade, você tem orado ao Deus dos céus? Você tem falado ao Deus Todo-Poderoso? Porque quando nós oramos, quando nós clamamos, vai fazendo aí toda a diferença nas nossas vidas. E é uma verdade muito linda nesse capítulo 29 de Jeremias, porque em Jeremias ele fala sobre a aceitação do exílio, ele fala, vocês precisam crescer, Verdade. vocês precisam se manter, então ele fala da aceitação. Também ele fala dos planos de Deus, porque quando ele fala, eu sei o pensamento que tem ao vosso respeito, Deus tem um plano para as nossas vidas. Deus tem um plano para mim, Deus tem um plano para a apóstola. Então Deus tem um plano e muitas das vezes nós queremos antecipar, queremos atrapalhar, ou estamos até desanimados, porque os nossos planos não estão sendo realizados. Mas que você possa guardar isso. Todo propósito, tudo na sua vida tem um propósito, tudo na sua vida tem um plano de Deus. E também fala da busca sincera. No versículo 12 ao 14, Deus promete que será achado quando o povo de Israel buscar de todo o vosso coração. Ah, meu irmão, minha irmã, quando nós buscamos de todo o nosso coração, de todo o nosso coração mesmo, tem diferença. Amém. E eu lembro de Daniel. Daniel é um capítulo que eu amo, 10, 18 fala, desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração, são ouvidas suas palavras. Então, quando eu busco o Senhor de todo o meu coração, quando eu aplico mesmo o meu coração, o Senhor, Ele me encontra, o Amém. Senhor, Ele me acha, porque eu busco Ele com toda a minha verdade. Amém. O que nós precisamos, irmãos, é buscar, insistir. Nos 21 dias de Daniel, nós oramos 3 vezes ao dia. Eu continuo nesta oração, nessa pegada 3 vezes ao dia. Mas em 21 dias, nós oramos 63 vezes, chegamos na presença do Senhor. E é por isso que nós tivemos tantos testemunhos e tantos milagres daquilo que o Senhor fez. Você também posiciona, mesmo em meio à luta, mesmo em meio à adversidade, permanece posicionado, porque a vitória vem em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Devido ao nosso tempo, eu quero aqui abençoar você, em nome do Pai, em nome do Filho
e em nome do Espírito Santo de Deus, que você seja renovado, fortalecido, curado, sarado, em nome do Senhor Jesus. É o desejo do nosso coração. Aleluia. E lembra que quando os céus estão em movimento, tem um resultado na terra para a sua vida, para a sua casa e toda a sua família. Nós não sabemos hoje qual a situação que você se encontra nesta terça-feira, mas lembra que os céus, Ele tem pensamento de paz a teu respeito. Que o Senhor te abençoe, que essa paz gloriosa permaneça sobre ti, hoje e sempre.